Entrou. Agora deu aqui. Faz de Dá graça. pra ouvir bem aí? Paz do Senhor, tudo bom? Tudo bom por aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A pergunta é, tá ouvindo aí também ou não? Tô sim. Dá pra ouvir bem? Dá. Sim. Beleza, então. Vamos começar? Pessoa, sim, pode ficar à vontade. Começar aí com a etimologia, né? Pra entender aí o significado da palavra soteriologia. A palavra soteriologia é composta de duas palavras de origem grega. Sótero, que é salvação, e logia, estudo ou tratado. Assim sendo, a soteriologia a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina da salvação. Tá aí um tema bem fácil, eu acho bem fácil, além dos outros, porque os outros são mais complicados. Esse aqui é um dos mais fáceis, na minha opinião. E vamos para o conceito, né? A salvação é a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado, quando ela, num ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Está aí, como está localizado nas Sagradas Escrituras, a salvação é pela graça e sempre será pela graça. Vamos para a concepção da salvação. A salvação foi concebida pelo Conselho da Santíssima Trindade, segundo o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Tá com a Bíblia aí? Sim, tô. Vou abrir aqui em Efésios. Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Abre aí. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Beleza. Lê aí para mim, por favor. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Também. Fundamento da salvação. A salvação está fundamentada no grandioso amor que Deus tem pelas suas criaturas morais. É o amor eterno que Deus nos tem em Cristo Jesus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já estou quase terminando aqui os pontos que eu anotei. Vamos agora para a realização do ato salvífico. A salvação foi realizada por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo em carne e ofereceu a sua preciosa vida em sacrifício na cruz do Calvário. Abre aí, Romanos, capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 4, 25. É 4, né? 4, 25. Capítulo 4, versículo 25 de Romanos.
fechado já. Show? Sim. Vê aí pra mim. Por favor. A carta aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Agora, o oferecimento gratuito da salvação. Deus em Cristo Jesus oferece gratuitamente a salvação a todos os pecadores. Todos os pecadores. A salvação é um dom gratuito de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Paulo escreve: sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E esse é um tema muito interessante, a soteriologia, que eu lancei uma pergunta no Facebook, perguntando qual é o dom de Deus. Aí teve gente que disse: não, o dom de Deus, Deus não tem dom, não. Deus, ele é o dom. Eu disse: meu Deus. O versículo está bem claro aqui dizendo que a salvação é um dom, que Paulo escreve aos Efésios. Vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? A salvação. Tema, faça aí, tá bem claro. Aí, vou falar aqui o último ponto que eu anotei, que foi a apropriação da salvação, né? Que para se apropriar da salvação, dois passos são exigidos ao ser humano por Deus. O primeiro é o arrependimento e o segundo é a fé. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bem, isso aí foi as minhas afirmações. Agora é com você aí. Manda aí. Beleza. Eu não sei se eu cheguei bem no começo da live, mas eu não pude ouvir o comecinho, não sei se você apresentou. Mas eu não falei nada no começo, não. Sim, acho que cabe nos apresentarmos, né? De É. minha parte, eu vou me apresentar aqui e dizer, né, que congrego, sou cristão, né, evangélico, graças a Deus, congrego em uma denominação chamada Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. E atualmente, pela graça e misericórdia de Deus, sou diácono da igreja e servindo Diácono, ali né? a comunidade da igreja, Sei. tentando nos condicionar à vontade de Deus, para o bem maior da obra de Deus, né? Então, como eu acho que a maioria sabe aqui, como do dono do perfil, é o Caio Gladson, né? É. Aí se você quiser se apresentar, você que sabe, eu posso continuar. Não, continue, pode continuar. Pode continuar, né? Então, o tema proposto é a salvação. E é interessante essa matéria, por mais que nós definamos ela como algo fácil, É. por ser uma coisa assim muito bem abrangente, né? Mas quando nós vamos estudar ela a miúdos, a gente vai ver que é uma coisa meio que complexa para entendermos como ela se dá. Entender a salvação em linhas bem gerais é fácil, vamos dizer assim. Mas as complicações em como ela se dá é mais complicado. Visto É. que o tema proposto antes, o qual nós estávamos pensando em fazer, era em relação A como se daria soteriologia genuína. isso, a salvação, no caso da predestinação, tal, envolvendo ali Exato. talvez consequentemente o livre-arbítrio. Né? E é interessante que nesses últimos tópicos aí, qual foi o que você disse aí, que é necessário dois passos para que nós venhamos nos apropriar da salvação. Como confirmado que Cristo morreu por todos nós, né? Fazendo propiciação por todos os pecados do mundo todo, como está bem escrito ali em
no Evangelho de João, Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso? Então, Isso. é um mistério muito grande. Que amor é esse? Que É, amor é esse que Deus enviou seu próprio, o único filho, né, como diz no verso, para morrer por uma nação, um ser, uma criatura que outrora o rejeitou. Né? Vemos isso lá no Jardim do Éden, que tanto Eva como quanto Adão tinha esse livre-arbítrio puro, né, intacto. Entendemos que, não querendo fugir aqui, entrar em detalhes, mas já que vem entrando aqui no livre-arbítrio, pode entrar. ele tinha esse Falar. livre-arbítrio puro, tal. Vamos definir isso. Tinha um livre-arbítrio, né? E ali fez uma escolha má, assim como em Deuteronômio, se não me engano, em Deuteronômio, o Josué, lá no finalzinho, Josué vai dizer para a nação, vai pôr toda a nação diante dele lá, da congregação, dos, dos anciãos, e ler a lei, né? A palavra de Deus, lembrando do conserto que Deus tinha, dos estatutos que ele tinha dado àquele povo para que viesse a obedecer. E propondo ali para eles a bênção, mas não somente a bênção, como também a maldição. Uma geraria a vida, o bem-estar daquela nação, e em contrapartida o mal, que viria em decorrência da desobediência, geraria morte. Né? É a mesma afirmação que Deus dá a Eva. No dia em que comerdes desse fruto, certamente morrerás. E, e ali a gente vai ver que o pecado, ele toma conta tanto dos nossos pais, com humanidade, quanto daquele povo, daquela nação que ele persistia em desobedecer à vontade de Deus, aos preceitos de Deus. Então, nós vamos ver que é necessário, voltando ao assunto, é necessário que nós venhamos reconhecer que somos pecadores, né? Em Salmos, eu não me recordo bem o capítulo, mas em Salmos vai dizer que não há um justo sequer, e quando lemos isso, nós vamos entender que esse versículo nós podemos associá-lo à depravação total, um dos pontos do arco-íris. E não, como Jesus afirmou, não vim para os sãos, né? Mas vim para aqueles que estão doentes. Então, subentende-se que não, alguém que já tá salvo, que não corre perigo, não precisa de salvação. E aí, ou no que diz respeito ao amor, é um dom, melhor de dizer, é um atributo de Deus comunicável conosco. Exatamente. É necessário que nós venhamos reconhecer que somos pecadores e por nós mesmos não podemos nos salvar, né? No que diz respeito à salvação de nossas vidas, em caso último, salvar do juízo do inferno. Com nossos próprios méritos, não podemos fazê-lo. E em visto a oferta da salvação, o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e o segundo é aceitá-lo, aceitar os seus, como é que eu posso dizer, os mandamentos, por assim dizer, né, a sua vontade, né, o que a vontade de Deus requer que a gente faça, confessar aquele que crê, né, e confessar, ele se apropria da salvação. Então, fazendo ali uma escolha, Deus ele é tão maravilhoso que nós vemos a salvação lá no jardim ainda do Éden, né? É quando Eva e Adão pecam e tal, e aí Jesus vem, por estarem nus e verem isso, Deus vem, melhor dizendo, e
e os veste ali com uma roupa de pelo, né? E justamente um dele. Então nós vemos a graça a partir daí. E a salvação, deixa eu ver aqui, então, em um sentido bem geral, o povo, o ser humano, ele precisa de uma purificação, segundo Israel, né? Ele precisou ser purificado várias vezes. Deus, é, ele, na Arca de Noé ali, ele purificou a terra em vista do pecado que estava demais. Tá participando aí conosco também o irmão Rai Lima. É isso mesmo? Aí, sim, um amigo particular, que mora aqui na Rai região. Lima. Pode ficar à vontade para mandar alguma mensagem aí, a Raí. E também, em qualquer momento, você pode intervir, complementar alguma coisa aí a respeito do que estamos falando. Está conosco também Joel Silva, Diácono Joel Silva, lá do grupo. Emanuel também entrou agora. De WhatsApp. É. Temos nosso grupo, canal e a nossa conta no Instagram, Teologia Arminiana. Aliás, eu também postei um vídeo falando sobre a soteriologia também lá no canal. Eu não soube, não vi, não me mandaram notificação. Foi um dos primeiros vídeos que eu postei. Ah, tá. Os primeiros vídeos, né? Já eu fiz uma pergunta aí, ó, pra gente responder. Qual a resposta de Deus mediante ao pecado? Graça. Graça? É, sim. Concordo. Ele, em vista do que a gente já pôde falar aqui, ele é juiz, né? No caso, como ele decreta lá o juiz quando fala para ela que ela morreria. Então, ele é uma sentença e não deixa de ser aplicada. Né? Vem ali o juízo, mas também vem a graça, né? Deus é misericordioso, é longânimo. Então, eu acho que Pode diante fazer do outras pecado do perguntas aí, homem, já. eu acho que Deus é Lembrando, longânimo e misericordioso. Graça. pode fazer outra pergunta aí, já. Ou vocês que estão na live aí, pode fazer outra pergunta. Lembrando que relacionado ao tema soteriologia. Nada de arminianismo, nem calvinismo, nem nada. Só relacionado à Eu, soteriologia. eu cheguei eu cheguei agora há pouco e não pude separar muita coisa, né? Mas, vamos falar aqui do que a gente já sabe, né? Então, para continuar, a gente vê aí, hoje em dia, que a salvação está sendo pregada de uma forma muito diferente do que os crentes de antigamente pregavam, né? Deixam de, às vezes, de denunciar o pecado, deixam de impor aquilo que a vida de um cristão, de alguém que serve a Deus, requer. Por isso que ultimamente estão surgindo aí muito, muitos fracos na fé. Eu acho que até Paulo falou disso. Devido o evangelho ter
enfraquecido, vamos dizer assim, gera cristãos imaturos, que a qualquer coisa a fé dele é abalada, e constrói a casa na areia, não na rocha. Né? E é interessante, porque Deus vai falar, Jesus vai falar que ele é a rocha, né? Sobre o qual toda, toda estrutura bem fundamentada não vai ser abalada. Então, é uma questão bem recorrente em nossos dias, porque eu mesmo já me peguei perguntando a respeito disso. E quando a gente começar a estudar, a nossa fé ela aumenta, em contrapartida de algumas coisas. Alguns irmãos que falam que o estudo, às vezes, ele esfria a pessoa e tal, mas, muito pelo contrário, eu vejo que o estudo, ele fortifica, né? É, Ele isso serve mesmo. de um alicerce para a nossa fé. E eu me pergunto, rapaz, será que realmente eu sou salvo? Ah, porque às vezes a gente por reconhecer de forma, às vezes até inconsciente, a gente reconhece que a gente, né? A gente sabe que é salvo, que foi salvo ali, mas será que a gente continua nessa salvação? Aí, aí a gente fica imaginando quantas outras pessoas não se pegam pensando dessa maneira, né? Devido é, é, devido à maneira com que o evangelho está sendo pregado, porque o evangelho em si é renúncia, né? Uma dos episódios que eu vejo no Novo Testamento interessante é a questão do jovem rico. Que ele foi até com uma pergunta boa, a intenção dele foi boa, de fazer a pergunta: mestre, o que farei, né, para ser salvo? Aí Jesus É, vai e fala assim: tu conhece os mandamentos? Aí ele diz exato. que sabe, conhece, e até cita, né? Acho que, se não me engano, ele até cita. E, e aí Jesus faz uma coisa que surpreende aquele jovem. Mas e aí, tu faz tudo isso, mas falta uma coisa ainda. Vai tudo, vende tudo que tem e dá aos pobres. Inclusive isso está atrelado à verdadeira religião, né? A religião que agrada a Deus, que é de visitar os órfãos e as viúvas. Essa é uma característica de quem é salvo, né? Se compadecer, amar o próximo como a si mesmo, se colocar no lugar. E essa é a lei dos profetas, né? E deve Joel se colocou colocar no uma, pe- lugar. Joel colocou uma pergunta aí no chat, como o ser humano consegue se salvar? O ser humano em si, por si só, não consegue se salvar. Ele é totalmente dependente da graça. Como já falei aqui no conceito, a salvação é a manifestação da graça de Deus através de Jesus Cristo na vida de uma pessoa, salvando-a da perdição eterna provocada pelo pecado. Quando ele, num ato voluntário de fé, aceita e crê em Jesus como seu único suficiente Salvador. É interessante, né, a questão da salvação, graça. Alguém define graça usando uma, uma ilustração. Coloca lá um mendigo e alguém passa e dá uma esmola. O mérito é de quem? O mérito é daquele que deu a esmola, né? Então, justamente isso. É, às vezes eu acho que essa formulação, dessa pergunta aí, não me agrada tanto, porque o homem não se salva, na verdade. Ele escolhe ser salvo, na minha opinião. Né? Já lançou outra pergunta aí, eu posso negar a salvação? Já perguntou aí. Eu posso negar ser salvo, né? Claro, né? Porque a gente pode entender que Um dos pontos se, do arminianismo. sim, pode falar. Não, continue.
o pressuposto é que se há a possibilidade de a gente se apropriar da salvação, fazer uma escolha, é claro que há a possibilidade de a gente fazer um ato ao contrário, que é de negar, né? Então, eu vejo isso, que é uma coisa antagônica à outra. Do contrário, não teria nem sentido ele falar assim, escolha a vida para que vivam e tal. Então, aí dá uma coisa que a gente pode afirmar. O homem, se ele não quiser a Cristo e amar mais o seu pecado a si mesmo, ele pode negar, mas será indesculpável. Já eu pergunto aí, então eu escolho a salvação? Primeiro, eu acredito que primeiro tem uma ação da vontade de Deus e segundo, a nossa vontade. É exatamente isso, né? Apesar da gente ter falado sobre entrar na questão do arminianismo, mas acaba não entendendo. Primeira ação é a de Deus, e segunda é a nossa. Sim. É que geralmente é chamado da graça preveniente, né? Exatamente. Deus liberta o arbítrio da pessoa e a pessoa tem a capacidade, então, de escolher a Deus ou rejeitar a graça. Mas salvação é uma coisa extraordinária. E com isso vem a questão, uma das questões que falou lá a princípio. Não sei se é João, é Mateus capítulo 18, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal. Aí a gente vai olhar a importância do batismo. É importante a gente elucidar que o batismo ele não tem nenhum grau assim, salvífico, mas ele é uma identificação, um simbolismo de que ao a água nos emergir e nós fomos transbordados pela água ali, nós estamos simbolizando que deixamos a velha natureza e quando nós voltamos, as pessoas levantam ali a gente, né? Significa que um novo homem nasceu, não mais. Já eu fiz outra pergunta aí. Já fiz uma pergunta. Ele perguntou assim: se Deus quis e eu não, posso perder esse direito? Acho que assim, se Deus quiser me salvar e eu não, eu perdo esse direito de ser salvo? Não sei qual foi a pergunta dele aí. Nessa pergunta aí eu acho que é uma questão que já foi respondida na primeira, né? A segunda, se eu não me engano. Ele colocou. Eu acho que sim, perde, claro. Primeiro porque já houve o ato de negação. E geralmente, quando uma pessoa nega e está cega pelo pecado, mesmo que esteja liberta da graça ali, às vezes a pessoa ela insiste naquilo, né? Tem pessoas que ficam pensando, amando, igual o jovem rico, amando mais os prazeres do mundo, as coisas do mundo, e deixando a Deus. E tem uma forma muito errada de se pensar e de se aceitar a salvação é a seguinte: e, não, no último dia, no último suspiro, eu salvo, ou melhor dizendo, eu aceito a Cristo. Mas é muito perigoso isso, né? Porque a questão de apropriar-se da salvação e tal, o oferecimento da salvação. O Deus é uma coisa livre. Por exemplo, eu não posso fazer isso. Não, no momento
vou aceitar porque vai ser por pressão ou por medo, né? Cadê o... Não há um ato não há amor nisso, entendeu? É necessário que nós, como diz que nós, em 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, por exemplo, Deus nos amou, mas nós também temos que amá-lo. Né? E eu vejo assim, e quando nós o aceitamos por pressão ou medo, de fato, nós não estamos nos convertendo ali, não. E esse acho que é um dos motivos pelos quais muitos, às vezes, não estão muito trabalhando na igreja. Às vezes não são convertidos, não aceitaram, de fato. Pergunta aí do irmão Rai Lima. Como conciliar o papel de fé e das obras? Como conciliar o papel da fé e das obras? Respondi eu, como é que é? Hein, Gladys? Eu vou falar. As obras, como a gente já conversou meio pessoal, a gente sempre troca ideias. E a minha visão é a seguinte, que a questão das obras, primeiramente para Israel, deveria ser feita com amor, né? Por amor, não por obrigação e tal. Eu acho que é um lado do caráter de Deus, do amor de Deus, a questão das obras. Logo, se eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Né? Está ali intrínseco nos 10 mandamentos, na minha opinião. E a questão da fé, assim, Deus nos libertou de tudo aquilo, da letra, né? Mas não de fato, não da lei. Porque eu acho que a lei, como nós já conversamos, visualmente, a lei, ela não foi abolida, né? Na minha opinião, humilde opinião. Eu digo que, logo, se eu tenho fé, eu justifico a minha fé com as minhas obras. Mas como é que tu vai justificar a tua fé? Suponhamos que tu seja um judeu, alguém que crê na salvação pelas obras. Como é que tu vai justificar a tua fé pelas obras? Melhor dizendo, as tuas obras pela fé. Então, se eu tenho fé em Deus, eu vou amá-lo, logo eu vou obedecê-lo, agindo assim com obras boas. Isso. Então, já que nós temos tempo aí restante, pode fazer as perguntas aí. Vocês estão aí na live, pode fazer perguntas. Tá aí, Isaquiel tá na live e o Rai também tá na live. Eu queria, se possível, assim, deixar uma sugestão, né? Se houver outra live, convida, por exemplo, o Raí aí, ó. Aí é um cara que estuda bem mais conhecedor das escrituras. Pronto, E não só das escrituras. eu falo com ele. Faz um... Como é que eu vou dizer? Ele é um cara que, se eu posso dizer, que não gosta de fugir da raia, né? Arminiano ou Calvinista? É moderado, calvinista moderado. Vamos dizer assim. É um cabo bacana. Inclusive, ó, eu tava num grupo de arminianismo e eu acho isso muito desonesto, sem graça. O ataque entre as duas vertentes, desrespeitoso, entendeu? Tinha alguém falando a respeito da soberania de Deus e tal, e sobre o arminianismo, né? Sobre heresia, hereges. Aí eu fui meio que defender o calvinismo, os calvinistas, e alguém falou que não é possível, porque os calvinistas são heréticos, uma herética. Mas, veja bem, nós, arminianos, tanto arminianos como calvinistas, somos irmãos, nós somos protestantes, né? Exato. E não é uma linha de pensamento divergente que vai nos separar do amor de Cristo.
que vai mudar é só a questão das ideias, do pensamento. Acho que somente na soteriologia, né? Só nesse ponto aí. Mas às vezes a gente tem medo de falar com algum. É claro que só é cabível uma conversa enquanto a respeito. Então, assim, eu não vejo um cabeça como alguém que. Ó, eu tô vendo que a Vinicius é meu inimigo e tal. Não. É até bom pro nosso crescimento. Porque tem umas coisas que subsistem por causa da outra que tá ali pra instigar aquilo, entendeu? Por exemplo, quanto mais Vamos normal estar com a gente aí na live mais ela cresce, entendeu? o Mas irmão assim, presbítero Francisco Sérgio. Tá na live aí com a gente. Pode continuar aí. pois é, aí o que eu digo é isso. É bom que haja essa interação entre nós, tanto independente da linha que devemos defender, mas a interação, porque a palavra diz que a gente deve aprender uns com os outros, né? Então, nós estamos falando do mesmo Deus, professamos a mesma fé, cremos que há um único Deus, cremos na Trindade, cremos em tudo isso. E às vezes somos separados por uma coisa mínima. O que nos separará do amor de Deus? E por consequentemente, uns dos outros, né? Porque se eu não amo meu irmão quem vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, né? Então, se nós estamos baseados na mesma palavra, aí é que é difícil. Que a gente faz Mas é briga, interessante. tudo por causa de arminianismo, calvinismo, e aquela bagunça toda. Pois é. Mas fica aí De- a dica. Eu, Debate por para se ser sincero, matando. sim, para ser sincero, eu gostaria que outra pessoa estivesse aqui falando, porque na verdade eu não me sinto preparado e tal. Mas e visto que uma das condições para que a gente vença tanto aprender quanto ser salvo, né? É reconhecer que a gente precisa ser salvo, reconhecer nosso erro, como a gente falou, e também no quesito da questão de aprendizagem, reconhecer que nós não sabemos tudo e que há espaço para novas informações. Então isso é muito bom para que essa nova geração de pregadores, né, de ministros de Deus venha agir com mais fidelidade às Santas Escrituras. É claro que Deus sempre tá no controle, né? Mas há uma responsabilidade da parte de nós. Exatamente. Bem, Mas e eu acho que pra primeira live, acho que tá bom, 40 minutos de live. sim, com certeza. Não foi uma coisa muito, foi meio que superficial, mas deu para arranhar o conceito Deu. e a importância, né? Mas pode dar prosseguimento aí, finalizar. Desde já quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. E Estamos disponíveis assim que vamos seguir em frente aí. Temos nosso canal, temos nossa conta no Instagram, temos nosso grupo no WhatsApp. Se quiser colocar o Rai também aí no nosso grupo. tá beleza. Pronto. Tranquilo. Só para dar minhas considerações finais aqui, eu quero dizer que quanto antes nós venhamos a aprender a consolidar nossa fé para que nós possamos passar para outros. E eu vejo isso como um projeto que está sendo colocado no nosso coração, da parte do Espírito Santo, para que mais pessoas venham a ser alcançadas. Porque muitos usam as redes sociais para colocar coisinhas lugares, né, bestas aí, e que não louva a Deus, nem glorifica a Deus em Seu redes sociais. objetivo também não é só falar em teologia, mas também na Bíblia Sagrada. Sim, é porque uma coisa leva a outra, né? É, Primordialmente a respeito das escrituras. E já falando em escrituras, a gente já está sendo, supondo ali um raciocínio, né? Um pensamento teológico a respeito de Deus e tal. Mas tudo quanto for relacionado a Deus, que seja proveitoso para o conhecimento dele, eu creio que seja bem-vindo aqui, né?
Nós vamos estar encerrando a live aqui. Sim. Beleza. Pois é, eu agradeço e quero dizer últimas palavras aqui que sempre que possível eu vou estar disponível. Beleza? Tamo junto aí. Que Deus abençoe. Amém.